Como distinguir assessoria jurídica de compliance? Pelo amor de Deus, a assessoria jurídica não é compliance. De uma vez por todas, não confunda compliance com assessoria jurídica. Não tem nada a ver, tá? Se você já está na carreira jurídica, provavelmente você se interessou por essa palavra assessoria jurídica, seja porque já está na advocacia ou porque formou agora e está buscando a tão sonhada carteira da OAB. Esse vídeo ele foi feito exclusivamente para você que deseja ou aumentar o faturamento do seu escritório acrescentando mais um serviço, ou se está iniciando do zero, já encontrar uma excelente oportunidade de trabalho dentro dessa parte preventiva e empresarial. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou advogada, professora, especialista em compliance e eu ajudo advogados e bacharéis em direito a dominarem o compliance e atingirem o tão sonhado reconhecimento profissional. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema extremamente importante, não somente por conta da base conceitual, dessa ideia de entender realmente a diferença entre compliance e assessoria jurídica, mas porque a partir do momento em que você compreende a diferença desses dois serviços, você encontra uma oportunidade maior de rentabilizar a sua carreira, possibilitando que seu cliente te contrate não somente para assessoria jurídica, mas também para um treinamento corporativo, a elaboração de uma norma interna, que são instrumentos e ferramentas distintas. Então fica comigo, que eu prometo para você que no final dessa aula você sairá com diversas ideias de aumentar a rentabilidade do seu escritório, conhecendo então pelo menos mais 10 serviços que podem rentabilizar a sua carreira. Então pensa comigo aqui na seguinte situação. O cliente empresa liga para você, marca uma reunião dizendo que enfrenta alguns problemas na empresa e precisaria de uma assessoria. Por esse motivo, te procura como advogado. Ou então, se você ainda não conseguiu a tão sonhada carteira da OAB e acontece a seguinte situação: você está numa mesa, no churrasco com a família e um parente seu traz ali algum problema que, se você levasse para dentro da empresa essa ideia preventiva, esse problema seria solucionado. Então você pode trabalhar nessa empresa na condição de compliance officer. Mas vamos voltar aqui para aquele primeiro exemplo, tá? Se você tem OAB, não tem OAB, foca na ideia conceitual. Essa é a seguinte situação: o cliente ligou, marcou uma reunião, foi no seu escritório buscando uma assessoria jurídica. Durante essa reunião, durante essa conversa, você compreende que ele precisaria de uma norma interna, de um treinamento corporativo. Se é um caso, se ele fala de relata casos de assédio moral, de assédio sexual, seria interessante implementar dentro da empresa um canal de denúncias. E aí, o que você faz geralmente nessa situação? Vai lá, manda uma proposta de honorários, olha, para me contratar aqui como assessoria jurídica, contratar o meu escritório como assessoria jurídica, o valor é tantos salários mínimos. Ok, pode ser que o cliente não veja interesse no seu trabalho por não compreender o real valor do seu trabalho. Mas se você manda para ele mais do que uma possibilidade de contratação, como por exemplo, te contratar para assessoria, ou então te contratar para o compliance, ou te contratar para uma auditoria trabalhista, ou contratar apenas para a elaboração das normas internas da empresa, ou para um treinamento corporativo, concorda comigo que você abre um leque de oportunidades e fica mais difícil do cliente não encontrar dentro dessa sua proposta de honorários um serviço que caiba no bolso dele? Então você deixa muito dinheiro na mesa quando o cliente te procura e você apresenta somente uma possibilidade de contratação. No final dessa aula você entenderá quais as possibilidades que você pode incluir dentro dessa proposta de honorários. Então, lembrando aqui, se você já trabalha na advocacia, se você já iniciou essa sua carreira na advocacia ou se está iniciando agora, deixa um comentário aqui para mim nesse vídeo, comentando se faz sentido para você que na advocacia empresarial existem muitas oportunidades, tanto para quem está começando, quanto para quem já estaria há um bom tempo nessa carreira da advocacia. Entenda o primeiro ponto relacionado à diferença desses serviços voltados para a execução, voltados para o preventivo, voltados para a organização da empresa.
auditoria trabalhista. O que seria auditoria trabalhista? Ou então, não precisa ser uma auditoria interna voltada para o direito do trabalho, uma auditoria interna que vai cuidar de outros aspectos, seja uma auditoria voltada para os aspectos financeiros, reputacionais, enfim. Auditoria interna é você pegar tudo aquilo que a empresa já faz, as práticas que a empresa já adota e fazer uma análise de contingências em cima disso. Então, usando um exemplo aqui da auditoria interna trabalhista, você entra dentro do departamento pessoal, analisa todas as práticas adotadas pela empresa, a parte documental, a gestão operacional, como que funciona, o chão de fábrica dessa empresa, e ali você encontrará algumas inconsistências dentro dessa sua análise de contingências. Então, se você encontra algo que precisa de uma atenção da empresa, que precisa de uma correção por parte da empresa, o que você faz nessa situação? Elabora um relatório de auditoria, pontuando quais documentos foram analisados, pontuando o que você identificou, pontuando por que seria uma inconsistência, porque fere uma lei, fere uma convenção coletiva, fere uma norma regulamentadora, explicando qual seria, então, a melhor medida para a empresa. Então, se a gente encontra um problema com relação à cultura de jornada, está ferindo ali alguma legislação, ou estamos com iminente risco de assédio moral, de esgotamento profissional, você vai colocar tudo isso dentro de um relatório de auditoria. Depois de finalizado esse relatório, você entrega para a empresa e a empresa busca essa adequação se quiser. Tá? Qual que é o papel do auditor? Análise de contingências. Você verifica, identifica e aponta para a empresa. O que seria a ideia da assessoria jurídica? Cliente e empresa, no dia a dia, enfrenta diversas dificuldades e dúvidas jurídicas, então ele precisa de um suporte, de um advogado, do suporte de um departamento jurídico. Então ele passa ali por um problema, está com um funcionário que furtou na empresa e na hora ele não sabe o que ele faz. O que ele faz nessa situação? Oi doutora, tudo bem? Estou passando aqui por essa situação. O que eu faço? Mando embora por justa causa? Eu faço boletim de ocorrência? Qual que é o melhor caminho? Ou eu mantenho aqui? Nessas situações, o cliente ele busca uma resposta estratégica. Ele não espera um não como resposta. Ele espera um caminho. E é por isso que a gente fala de assessoria. Age assim, vai por aquele caminho, busca essa documentação, age dessa maneira. Isso é uma assessoria, é um suporte para as decisões que a empresa precisa tomar. Assessoria jurídica. Jéssica, mas isso não seria a mesma coisa que compliance? Você não falou para mim que compliance é a busca pela integridade, é agir preventivamente dentro da empresa? Não. Compliance é um programa que ele tem como objetivo principal evitar dentro da empresa fraudes corporativas, tudo aquilo que pode atrapalhar a empresa, falando aqui de aspectos reputacionais, financeiros, operacionais, de combate também à corrupção, e traz sim essa ideia do preventivo, de você criar uma norma interna, de você fazer um treinamento corporativo. Mas por que não é uma simples assessoria jurídica? Porque para que exista o compliance, nós precisamos dos 9 pilares do compliance. E quais seriam esses 9 pilares? Apoio da alta administração, gestão de riscos, criação de controles internos, elaboração de um código de conduta, elaboração das políticas internas também, junto aí dessa ideia de elaboração de normas, treinamentos corporativos, a criação de um canal de denúncias, as investigações internas, os procedimentos de investigações de terceiros, também conhecido como due diligence, e o monitoramento de todas essas ferramentas de gestão que serão implementadas dentro da empresa. Porque o compliance, ele é um organismo vivo, que ele passa por constantes modificações, por constantes alterações. E por que a gente fala também que o compliance, ele depende desse monitoramento para que tudo tenha efetividade? Uma norma que eu crio hoje, ela pode não ter a mesma efetividade daqui a um ano.
O canal de denúncias, ele recebe diariamente denúncias, então eu preciso fazer a gestão desse canal de comunicação anônimo para a apuração desses pontos que serão levantados através dessa ferramenta de gestão. Então, se eu tenho o canal de denúncias e as investigações internas, é algo que depende de constante acompanhamento. Faz parte dessa ideia de um organismo vivo. E o que seria a ideia do compliance? Quando a gente lembra hoje, por exemplo, da estrutura desses pilares, nós lembramos de um método. Se você já assistiu conteúdos por aqui, se você já foi meu aluno ou é minha aluna, provavelmente em algum momento você já viu eu explicando compliance com base nesse método. PDR. Prevenir, detectar e remediar. Se a gente lembra daquela advocacia empresarial voltada para os aspectos preventivos, no compliance a gente trabalha a prevenção, a detecção e a remediação. Jéssica, para mim parece tudo a mesma coisa. Qual que é a diferença? A prevenção é você entrar dentro da empresa com esse olhar de cuidado, de cautela, de olha, vamos criar aqui um regulamento interno para evitarmos que esses fatos aconteçam. Vamos fazer esses treinamentos corporativos de assédio para evitarmos que o assédio moral aconteça dentro da empresa. Vamos trabalhar aqui gestão de riscos. Isso é prevenção. Detecção é você criar dentro da empresa ferramentas de gestão capazes de identificarem quando fatos acontecerem mesmo diante de toda a prevenção. Então, por exemplo, a gente cria um código de conduta, estabeleceremos ali algumas normas, a gente cria um regulamento interno, que teremos ali também alguns deveres voltados para os trabalhadores. E às vezes vem o trabalhador e descumpre essa norma. Se ele descumpre, como que a gente fica sabendo? As ferramentas de detecção, como por exemplo, canal de denúncias, investigações internas, elas servem justamente para isso, para que a gente consiga detectar quando ocorrer dentro da empresa um fato que foge dos objetivos da empresa, que foge daquilo que a empresa espera de todas as pessoas envolvidas ali nessa gestão. Remediação já é você analisar o que nós tivemos ali de problemas, mesmo diante de todos os aspectos criados na prevenção, de todas as ferramentas criadas na prevenção. Se algo vem acontecendo de uma forma recorrente, na remediação a gente vem e busca o remédio para evitarmos que isso aconteça novamente. Então é onde a gente busca o monitoramento do programa, os ajustes do programa de compliance. Então, dentro dessa ideia de PDR, prevenir, detectar e remediar, nós temos os pilares de um programa de compliance. Quando a gente fala dos pilares de um programa de compliance, às vezes você encontrará alguns livros falando em 12 pilares, 15 pilares, 9 pilares, 7 pilares. Particularmente, eu gosto da metodologia que trata de 9 pilares em um programa de compliance. Mas deu para entender que não se confundem. São serviços diferentes. Se você entrar numa empresa prestando uma assessoria jurídica, dizendo que é compliance, pode te dar, inclusive, problemas jurídicos, porque o objeto do contrato prometido era outro, porque o compliance é um mecanismo de gestão de riscos baseado nessa ideia de prevenção, detecção e remediação, falando de diversas ferramentas de gestão unidas em busca do objetivo principal: integridade. Quer fazer o certo? Simplesmente porque é certo, não porque tem alguém fiscalizando. Quando a gente entra dentro de uma empresa, cria um regulamento, faz um treinamento corporativo, cria um canal de denúncias, faz as investigações internas, a gente cria um ambiente fiscalizatório natural. A pessoa ela passa a pensar sobre os próprios atos. Com o passar do tempo, com a maturidade do programa, falar sempre sobre integridade, sobre ética, muda a mentalidade. E aí nós chegaremos no ponto onde nós buscamos todos os dias na implementação do programa de compliance, que é a transformação da cultura, para que todos compreendam que é preciso fazer o certo simplesmente porque é certo. Então eu começo a pensar, olha, eu não devo, eu preciso guardar corretamente o meu equipamento de proteção individual,
Não porque tem alguém fiscalizando, mas, poxa, isso aqui é um gasto muito alto para a empresa. É ético eu pensar sobre as minhas atitudes. É íntegro eu pensar também sobre os meus atos. Não porque eu não quero ser punido, não porque eu não quero passar por uma investigação, mas porque eu sou íntegro, porque eu sou ético, porque eu ajo corretamente, porque isso é um valor que faz parte da minha vida. Então, o nosso objetivo com a implementação de todas essas ferramentas de gestão é justamente a transformação da cultura. Percebeu aqui que nós falamos sobre 9 pilares, falamos sobre assessoria jurídica, falamos sobre compliance de modo geral, falamos sobre auditoria. São todos serviços que você pode acrescentar hoje mesmo no seu portfólio de serviços do escritório, se você compreender como que funcionam esses serviços na prática. E é justamente por isso que nós temos esse conteúdo aqui no nosso canal. Então, antes da gente encerrar aqui esse nosso conteúdo, a gente vai conversar um pouquinho mais. Clica aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os outros conteúdos. Aqui embaixo também na descrição desse vídeo tem um link. Coloca ali o seu melhor e-mail para que eu encaminhe para você todos os nossos materiais gratuitos para que você consiga chegar naquele objetivo que eu propus aqui com o Café com Compliance. Qual que é o objetivo dessa nossa série de vídeos aqui que são transmitidos semanalmente pelo nosso canal do YouTube? Eu, Jéssica, busco diariamente ajudar advogados e bacharéis em direito a dominarem o compliance e atingirem o reconhecimento profissional. Então, se você deseja dominar o compliance e atingir o tão sonhado reconhecimento profissional, continua comigo aqui semanalmente no Café com Compliance. Quando a gente lembra dessa ideia do compliance, nós notamos um cenário cheio de oportunidades. A busca pelo selo Agro Mais Integridade, que é uma certificação voltada para as empresas do agronegócio que possuem um programa de compliance. É um selo emitido, inclusive, pelo Ministério. Então, é algo que traz a confiabilidade nos negócios, que torna a empresa do agronegócio mais competitiva nesse mercado altamente competitivo. A gente fala do selo Proética, que é um selo que também certifica que a empresa busca diariamente a integridade através da implementação de um programa de compliance. A gente fala do compliance como um critério de desempate nas licitações. Então, lembra lá da licitação, falando de administração pública? Uma empresa que pretende prestar um serviço ou entregar algum produto vender algum produto para a administração pública, passa por um processo de licitação, concorda comigo? Dentro desse processo de licitação, dentro da nossa nova lei de licitações, o compliance vem também como um critério de desempate. Então, são muitas as oportunidades para você que deseja crescer nesse mercado do compliance. Então, comenta aqui, deixa aqui para mim nos comentários qual foi o maior aprendizado para você dessa nossa aula de hoje. Fez sentido para você esse nosso conteúdo, esse nosso café de hoje? Então, eu sempre falo aqui, sempre encerro esse nosso conteúdo trazendo uma frase que tem a ver com tudo isso que nós falamos aqui, uma frase com a intenção de arrematar tudo aquilo que nós falamos. E a frase que eu escolhi hoje é de um livro que eu gosto muito, que é A Arte da Guerra. Se você não leu A Arte da Guerra, recomendo que você leia. E eu extraí do livro, dentro dessa minha leitura diária, essa frase que eu gostei bastante, bem curtinha. As oportunidades multiplicam-se na medida em que são agarradas. Se você agarra, por exemplo, a oportunidade de dominar o compliance, ao dominar o compliance, você vê também que as oportunidades serão multiplicadas, porque dominando o compliance você passa a entender como trabalhar com treinamentos, com normas internas, com gestão de riscos, com auditoria, com investigações, com due diligence. Então, são muitos serviços por trás de uma oportunidade. Então, se você abraça a oportunidade do estudo do compliance, essas oportunidades serão multiplicadas. Tá aí mais um conselho que a gente encontra no livro A Arte da Guerra e tem tudo a ver com o nosso conteúdo aqui do canal. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e eu te vejo então no nosso próximo Café com Compliance. Tamo junto!